Olha, nós lemos a palavra de Deus aqui em São Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 29. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esse trecho. A gente poderia fazer um paralelo aqui com Êxodo capítulo 12, que trata sobre a Páscoa. Eu coloquei aqui a Páscoa e a celebração da ceia do Senhor para nós hoje. Talvez um paralelo entre a Páscoa e a ceia do Senhor para nós hoje. Aleluia! Eu sei que você está concentrado aí, porque o dia da ceia é um negócio espetacular, uma coisa maravilhosa. Como alguém disse, eu não sei se o céu se abaixa ou se a gente se eleva, mas a presença de Deus ela é mais sensível na nossa vida. Aleluia! Porque nós tratamos aqui de um momento especial. Todos os cultos são especiais, todos os dias, todos os momentos. Mesmo quando estamos fora da igreja, nós vivemos uma vida especialmente ligada em Deus. Somente nos chama mais a atenção o dia da ceia, da celebração, porque é um dia que a gente traz a memória. O Senhor Jesus disse: olha, vocês devem fazer isso em memória de mim. Oh glória, aleluia! E esse paralelo aqui, essa comparação, nós podemos entender que a Páscoa sempre foi comemorada como a festividade mais sagrada das solenidades referentes ao ano religioso judaico. Eles sempre priorizaram, quando eles comemoravam essa festa, eles lembravam daquela vida que havia lá no Egito, que eles viviam lá, da libertação, e lembravam principalmente da última praga lançada no Egito, que foi a morte dos primogênitos, mas a casa daqueles que serviam a Deus, que mataram um cordeiro e que passaram o sangue dele nos umbrais das portas. O anjo que passou para matar não feria, oh glória a Deus. E isso para o povo judeu, os israelitas, é um motivo de festejar, de júbilo, de alegria, assim como você está aqui nesta noite com vontade de dar glória a Deus. Eles também festejaram esse momento com alegria. Era a festa mais importante para eles, a saída, a libertação do cativeiro. E ainda mais eles lembravam: o Senhor nos livrou da morte ali, porque havia um sangue aspergido nos umbrais das portas. Aleluia! E naquele dia ali no Egito foi um dia de sofrimento, porque os primogênitos morreram, mas os israelitas foram poupados por causa do sangue de um cordeiro, que o Senhor ordenara que eles matassem o cordeiro para se alimentar depois, mas o sangue dele eles colhiam numa vasilha e passavam nas portas. E isso tem um significado muito forte para o povo israelita, mas também para nós somos cristãos, tem um significado forte. O sangue de Jesus, nós não somente passamos nas nossas portas, mas a Bíblia diz: bem-aventurado, feliz é aquele que lava as suas vestes no sangue do cordeiro. Aleluia! Uma vez Jesus pega uma vasilha com água para lavar os pés dos discípulos, e Pedro diz: não, Senhor, não faça isso, é muito humilhante para o Senhor. Aí Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro já sai de uma situação para lavar os pés, e ele já vai lá na frente e diz: Senhor, então lava o meu corpo inteiro, porque eu quero ter parte com Jesus. Só quem quer ter parte com Jesus, que levante a sua mão. Deixa o sangue do cordeiro lavar a sua vida. Enquanto nós somos lavados, nossos pecados são perdoados. Oh glória! Então, esse cordeiro que foi morto ali no Egito, logo após eles passaram o sangue nas portas, ou mais nos portais, eles assam aquele cordeiro para comer, porque está chegando a hora da saída.
é a passagem, é a saída. A igreja também está aguardando a qualquer momento o momento da nossa saída daqui. Aleluia! Nós estamos aqui, como disse você, irmã Tatiana, mas nós não somos aqui. Nós estamos passando por essa terra, porque Deus tem algo na nossa vida e também através da nossa vida. Mas a nossa pátria permanente é as moradas celestiais com o Senhor. A ordem de Deus foi que através das gerações vindouras para os israelitas, essa história fosse registrada, fosse repetida. Os pais passaram para os filhos. Josué assumir o comando do exército de Israel. Ele dá algumas orientações. Ele diz: olha, tem que falar para os filhos, andando, assentando, levantando, deitando, ou em todo o tempo essa história tem que ser contada. Já viram uma história gostosa que a gente dá vontade de contar para os outros? Eu tenho que contar uma história. Jesus fez um milagre na minha vida. Eu fui batizado no Espírito Santo. O Senhor me deu dons espirituais. Eu preciso contar. Eu vivia triste, mas a partir do dia que Jesus entrou na minha vida, a minha história foi mudada. A alegria chegou na minha vida. Quantos aqui sentem isso? Vontade de falar. Eu gostaria de ter um som potente para falar para o mundo inteiro ouvir. Jesus Cristo libertou a minha vida. Era exatamente isso que o povo de Israel sentia. É a vontade de contar para os filhos. O menino nascia, a menina estava pequenina ainda, e o pai e a mãe já ficavam ali: será que já vai entender? Eu preciso testemunhar, eu preciso falar da grande vitória, da saída do cativeiro, da morte dos primogênitos do egípcio e da proteção do livramento que o Senhor deu ao povo que serve a Ele. Oh, aleluia! É por isso que o Espírito Santo já está colocando no seu coração nesta noite a vontade de testemunhar lá na faculdade, na escola, no trabalho, viajando, andando, parado. Oh, o celular agora é hora de ser usado como mensagem de Deus para as pessoas. Conte a sua história. Jesus me libertou. Aleluia. Então essa é uma história que registra, que marca a Páscoa, que permanece até hoje. Eles festejam todos os anos. São algumas festas que os judeus têm anualmente, mas a mais forte na vida deles é a Páscoa, a libertação, se tornar uma nação. Talvez a gente não tenha noção humanamente do que é ser escravo e tornar-se livre. Talvez a gente não saiba muito bem, mas a gente sabe espiritualmente o que é uma pessoa escrava pelo pecado, escravizada pelo pecado. Ela não tem alegria na vida. Precisa encontrar algumas coisas, algumas bebidas, algumas coisas fortes para poder tirar a depressão, para trazer um pouco de alegria. Mas a gente sabe que hoje nós não precisamos disso. A presença de Deus na nossa vida é suficiente para nos encher de alegria e nos dar uma vida vitoriosa. Quando Jesus chega na história da humanidade, há mais de 2000 anos atrás, ele também fala do significado da ceia. Para os judeus, a Páscoa, Jesus reúne para a celebração da ceia. A gente precisa entender essa mudança que houve para nós cristãos que cremos em Jesus Cristo. Durante a celebração, Jesus e os discípulos cantaram alguns salmos, possivelmente, quem sabe aí do Salmo 111 ao 118, dos aleluias lá, dando louvores a Deus. Você sabe que toda vez que você fala aleluia, você está dizendo louvai ao Senhor, ou louvado seja o Senhor. Para a gente ter uma ideia do que representa o nome aleluia, esse nome não tem diferença em todas as línguas do mundo. A aleluia é universal. Oh glória! Eu imagino que lá no céu também, quando nós chegarmos lá, nós vamos poder dizer aleluia, louvado seja o Senhor. Eles cantaram
E aí, Jesus tomando o pão, deu graças a Deus, e ao partir e distribuir aos seus discípulos, ele disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Do mesmo modo que ele fez com o pão, ele pegou o cálice, o vinho, depois de cear, deu-lhes, e dele beberam todos. Aleluia. Jesus disse assim: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Hoje, olha para cá, hoje nós estamos celebrando em memória, porque o sacrifício já foi realizado lá na cruz do Calvário. Nós vamos entender isso agora. Jesus concluiu a ceia novamente cantando um hino, e eles saíram no período da noite em direção ao Monte das Oliveiras, e Jesus foi ali traído, foi preso como havia predito já as profecias, e no dia seguinte ele foi crucificado. Subentende-se que aquele momento de comunhão era necessário para a consumação do ministério do Senhor Jesus aqui na terra. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Talvez você nem está em comunhão hoje, talvez você ainda não é batizado nas águas, mas feche os seus olhos também. Esse momento em que nós vamos cear daqui a pouquinho é um momento marcante na vida daqueles que servem a Deus na terra, com seus olhos fechados. Há poucos dias, bem poucos dias, uma irmã que congregava nessa igreja, ela dizia: pastor, o meu maior desejo é participar da ceia do Senhor, da Santa Ceia. E ela, dentro das suas limitações, dizia: o meu sonho é um dia ser batizada nas águas. Aleluia. Não faz muito tempo, faz bem pouco tempo, eu tive o privilégio de batizar aquela irmã juntamente com o pastor Joaquim ali na nossa catedral. Oh, glória a Deus. Ela teve a oportunidade de participar da ceia do Senhor, mas hoje ela já dorme com Cristo, já morreu, não está entre nós. Significa que nós precisamos nos preocupar com a participação da ceia do Senhor. Talvez seja para nós a última ceia, porque Jesus poderá voltar a qualquer hora. Talvez individualmente, eu não sei, mas eu só sei que a ceia é o alimento para nós não esquecermos que Jesus ofereceu um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Abra os seus olhos e glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia. Os relatos que Jesus trouxe sobre a ceia estão em São Mateus 26, como nós lemos, Marcos 14, Lucas 22 e João 13. Foram os 4 evangelhos. Mas nós temos ainda mais uma orientação sobre a ceia do Senhor no Novo Testamento. E esse, como todos sabem, o apóstolo Paulo, ele certamente trouxe essas informações, porque ele não estava lá juntamente com os apóstolos, com os discípulos naquela reunião de Jesus. Ele tem a ousadia de dizer: eu recebi do Senhor o que eu vou ensinar para vocês. Algumas mudançazinhas sutis que Paulo fala e que os evangelhos não falam. Qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, 27 ao 29. Podemos perguntar: o que significa participar do pão e do cálice indignamente? Será que a gente pode perguntar isso?
pode significar ignorar o verdadeiro significado da ceia. Eu já disse isso aqui. A Bíblia relata o apóstolo Paulo dizendo que é beber sem compreender, sem discernir. E a gente tem uma ideia que há um palavrão que a gente falou. É claro que tudo isso contamina e a gente precisa confessar, precisa mudar o nosso linguajar. O nosso linguajar tem que ser linguagem de quem serve a Deus, é diferente. Diga para quem está perto de você, diga, o linguajar de quem serve a Deus é diferente. Ele não é dessa forma que o mundão anda agindo por aí, não. Aleluia. Aleluia. Lá na nossa casa, a gente deve ter um comportamento como servo e serva de Deus, com os nossos filhos, com os cônjuges, marido, mulher, enfim. A gente tem uma linguagem espetacular. A gente já está treinando aqui aquilo que nós viveremos na eternidade com o Senhor. Você pode adorar Deus. Então, meus irmãos, não podemos esquecer o tremendo e altíssimo preço que Jesus Cristo pagou por nossa salvação. Quem sabe participar indignamente signifique permitir que essa reunião se torne monótona ou ritual. Isso pode ser participar indignamente. Só que a gente tem algumas ideias, alguns discernimentos que a gente mesmo faz. Eu acho que participar indignamente é isso ou aquilo, e eu te convido a partir de agora a viver o que a palavra de Deus diz. Nós só alcançaremos alguns benefícios nessa vida e na vida futura porque a palavra de Deus diz que nós vamos receber. Aleluia. Nós só temos vitória sobre o pecado, a carne e o diabo, porque a Bíblia garante que nós teremos vitória sobre o pecado, sobre o diabo e sobre o mundo. Aleluia. Glória a Deus, você está me entendendo? Aleluia. Por que a gente gosta de inventar coisas na Bíblia? Eu acho não que tem que ser assim. Nós não podemos achar. Nós temos que ter certeza, porque a Bíblia é a revelação de Deus a nós. Glória a Jesus. Aleluia. A cerimônia da ceia não pode se tornar um ritual na vida da igreja. É um momento de alegria. Aleluia. Momento da gente renunciar a um passeio, da gente renunciar a uma festa de amigos, de parentes, para estar na casa de Deus, na celebração mais importante que a igreja tem aqui na terra, que é a celebração da ceia. Aleluia. Eu me lembro quantas vezes na minha juventude eu abri mão de alguma coisa para estar na casa de Deus, para estar na ceia do Senhor. E eu sinto tranquilidade e alegria para falar hoje com você, que talvez ainda não entende a profundidade da ceia do Senhor. Qualquer coisa serve para você substituir por estar na casa de Deus, e ainda mais no dia da ceia do Senhor. Recebe esta palavra, toma uma posição. Deus não tem compromisso com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso. Deus tem compromisso com a sua palavra, e a palavra dele que liberta. Diz o próprio Senhor Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. A gente precisa tomar uma posição como servo de Deus na terra. Aleluia. Outra afirmação de Paulo, que não se encontra também nos evangelhos, é essa: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Isso coloca um limite para nós sobre o tempo dessa cerimônia. Isso dá para nós
um espaço de tempo. Quem entendeu é até quando? Vamos, só quem entendeu até quando? Até que ele venha. Pode ser todo junto, até quando? Até que ele venha. Quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, e não está longe não, por todos os sinais que a Bíblia demonstra, não está longe o momento do arrebatamento. Vai desaparecer um povo da terra. Pastor, o que vai acontecer? São os discos voadores? Não, é Jesus que vai arrebatar a sua igreja. As informações que nós temos que são mais de 40 milhões de cristãos nesta nação brasileira, e é por isso que Deus está abençoando a nossa nação, e ainda vai abençoar mais. Aproveita aí para dar glória. Você será abençoado nesta nação, porque aqui tem um povo que serve a Deus. Quando o anjo foi para destruir Sodoma e Gomorra e mais duas cidades, Abraão intercede que se tiver 50 lá, o Senhor vai destruir os 50 juntamente com a cidade. Ele disse: não, eu não vou destruir. Foi baixando a quantidade até que Abraão não quis mais questionar com Deus, porque a quantidadezinha estava bem pequena. Mas Paulo diz que todas as vezes que nós comermos o pão e bebermos o vinho, nós devemos lembrar de anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Isso, como eu disse, coloca um limite até Jesus voltar. Diga para quem está perto de você: vamos ser fiéis até Jesus voltar. Aleluia. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Diga: vai achar, o meu coração está aberto. Eu estou cheio da presença de Deus. Oh, glória! Através dessas breves informações, nós entendemos aqui, aprendemos como Jesus usou dois dos mais perecíveis alimentos ou elementos como símbolo do seu corpo e sangue, e os apresentam como um monumento à sua morte. Jesus pega o pão, o vinho, e os apresenta como um monumento à sua morte. Talvez se fôssemos nós, faríamos um monumento muito bem trabalhado, de mármore, para suportar os anos, os séculos, quem sabe milênios, de mármore, do melhor mármore possível, um monumento. Mas Jesus pega um pedaço de pão e um copinho de vinho e diz: isso aqui é um monumento erigido para comemorar a vitória que eu trouxe ao mundo através do meu sacrifício. O pão, ele diz, é o meu corpo que seria partido. Não houve sequer um osso de Jesus que foi quebrado, mas seu corpo estava tão terrivelmente moído que dificilmente se reconhecia. O suco da uva testemunhava o seu sangue, indicando a terrível morte que em breve ele experimentaria. E aqui a gente lembra de como que era feito o vinho. Colocava as uvas, pisavam, esmagavam, para que produzisse o vinho. E a morte de Jesus foi sofrida. Ele foi esmagado pelos nossos pecados. Hoje a gente não leva muito em consideração, mas um dia a gente vai entender o que significou aquela morte inocente de um filho de Deus que toma forma humana para levar as minhas maldades. Que o homem é mau. Eu disse aqui há pouco que o homem mau faz coisas boas e parece que está tudo bem, mas a geração que nós pertencemos é uma geração má. Mas a gente acha que nós somos bonzinhos. Mas eu te trago uma notícia:
esse sangue que foi derramado, aquele Jesus que foi esmagado ali, é a causa do nosso inimigo não ter nos destruídos vivos. Nós somos vitoriosos porque Jesus sofreu por mim e por você. No seu lugar eu já estava dando glória, dizendo obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me amou com amor tão grande. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Oh, aleluia. Quando Cristo diz: fazei isto em memória de mim, Ele indicou que esta era uma cerimônia para ter continuidade depois da sua morte e ressurreição. Ele diz: fazei isso em memória de mim. Também indicou que a Páscoa, que antes exigia a morte de um cordeiro, apontava exatamente para a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a expressão dita por Ele mesmo, por Cristo, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, tornou-se definitiva quando Ele, o Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado. Portanto, aleluia, o sistema sacrificial de Cristo, oferecendo-se a si mesmo, inocente, sem pecado, excluiria a necessidade de repetir aquele mesmo ato. Hoje você pode erguer a sua mão direita para o céu e saber que o Cordeiro de Deus que morreu há mais de 2000 anos atrás, o sangue dele derramado